A Bíblia é a palavra de Deus, o livro incomparável. Só ela mostra o caminho do céu, que livro incomparável. Boa noite, irmãos. Bem-vindos a mais um estudo bíblico às quintas-feiras. Na semana passada nós terminamos o estudo na carta aos Colossenses e hoje nós vamos estudar o Salmo 131, um breve estudo de um salmo que tem apenas 3 versos. Vamos aproveitar este estudo. Vamos orar então. Agradecemos nosso Deus por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua Palavra. Fala aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O Salmo 131, este pequeno salmo de apenas 3 versos, nos traz algumas lições valiosas, lições que nós vamos pensar um pouquinho neste momento. Apenas 3 versos nós vamos ler. Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Apenas estes 3 versos compõem o Salmo 131. Um salmo que eu sempre achei curioso, em virtude do salmista conversando com Deus, olhar para si e ele está conversando com Deus. De forma muito sincera, ele apresenta a Deus os seus sentimentos, aquilo que ele acha de si mesmo, como é bom e importante que nós, quando nos colocarmos diante de Deus, nós falemos com Ele, ou falemos a Ele aquilo que nós pensamos acerca de nós mesmos e com sinceridade, porque o Deus que conhece o íntimo do nosso ser, primeiro Ele vai nos entender, segundo Ele vai nos corrigir, vai mostrar de repente se estivermos errados nos nossos conceitos, como precisa ser. É o que nós lemos em outro salmo, Salmo 139, quando o salmista pede a Deus que sonde o seu coração, que veja se há nele, no salmista, algum caminho mau, e que Deus o conduza ao caminho eterno, ou seja, que corrija este caminho para que ele vá na direção certa, em direção à vontade de Deus. Então esse é um salmo que sempre me chamou a atenção, em virtude do salmista olhar para si, neste momento de adoração a Deus, de oração a Deus, e falar um pouco dele.
E o que o salmista fala acerca de si mesmo e que de repente nós precisamos aprender, se isto porventura tiver alguma coisa a ver conosco, ou se pelo contrário precisarmos ser como este salmista, este adorador. Ele diz: Senhor, está conversando com Deus, o meu coração não é orgulhoso. Os meus olhos não são arrogantes, não são altivos. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Não me interesso por coisas que de repente venham a querer me fazer ser destaque, ou de repente, principalmente, um destaque que venha a querer a glória para mim e não para o Senhor. É esse o tipo de oração do salmista. Ele diz: o meu coração não é orgulhoso. E coração, na linguagem bíblica, já aprendemos de outros estudos, é o centro do espírito humano. Nesta linguagem bíblica, linguagem representativa, o significado é este: o centro do espírito humano, de onde brotam emoções, pensamentos, motivações, coragem e ação. Ou seja, é o centro do ser, o centro da vida em termos de sentido. Era isso que o salmista queria dizer quando ele falava o meu coração. Ele estava dizendo meu espírito, meus sentimentos, minhas emoções, minha vontade, meus pensamentos, minhas motivações, o que eu quero, que eu deixo de querer, minha coragem, minha ação, meu ímpeto. Tudo em mim não é orgulhoso, não tem nada a ver com orgulho. Meus olhos não são arrogantes. Ele está conversando com Deus e não em soberba, mas em muita sinceridade. E no complemento da sua oração nós entendemos este sentimento do salmista, do adorador, quando ele olha para si. Primeiro, sabendo que foi Deus quem trabalhou em sua vida para que fosse dessa forma. E segundo, o resultado que nós vamos ver a seguir mostra essa sinceridade do adorador. Coração. Neste sentido bíblico, como é o nosso coração? O que brota em nós em termos de emoções? Lembram-se que nós falamos alguns domingos atrás sobre essa questão de sentimentos, emoções. Citamos vários: alegria, humildade, mas também ambição, cobiça. Há sentimentos positivos e negativos que podem dominar uma pessoa. O salmista aqui está dizendo que, em termos de seu ser completo, em termos de emoções, de pensamentos, de motivação, inclusive, o que ele queria fazer ou deixar de fazer, sua coragem e ação, em nada disto se via orgulho, em nada disto se via arrogância. É o que nós temos, inclusive, lá em Provérbios, capítulo 4, verso 23, que o sentido de coração é o mesmo aqui do Salmo 131.
expressão bíblica, linguagem bíblica para coração, que nós lemos lá em Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guardar o coração significa, na linguagem bíblica, guardar o centro da nossa vida, o centro das nossas emoções, o centro dos nossos pensamentos, motivações. É isso que significa. Então o salmista, ele está dizendo, quando eu olho para mim eu não vejo orgulho, isto já foi vencido. Como nós podemos nos avaliar ao nos compararmos com o salmista? O orgulho leva o homem a lutar contra Deus. Nisto, esse servo de Deus alcançou vitória. Vitória, claro, em seu caminho de andar com Deus, uma vitória proporcionada pelo próprio Deus. E ele olha e percebe que chegou neste nível de não querer ser melhor do que as outras pessoas, de não se incomodar se de repente alguém até o queira diminuir na sua humildade, no seu olhar de humildade, de simplicidade, nenhuma altivez, nenhuma soberba. Isso não o incomoda mais, se é que incomodou em algum momento. O orgulho leva o homem a lutar contra Deus. E o que Deus faz em relação ao fiel e em relação ao orgulhoso? Nós lemos no Salmo 31, verso 23. Nós lemos assim: amem o Senhor. E aí poderíamos abrir um parêntese aqui para usar outros textos bíblicos. De todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, de todas as forças. Ou seja, o coração lá do início, resumido em relação a todas as outras coisas. Porque coração guarda aqui esse sentido com todo o ser. Então nós lemos neste verso 23 do Salmo 31. Amem o Senhor, todos vocês, os seus santos. Você ame o Senhor, se você é um santo de Deus. O Senhor preserva os fiéis, mas aos arrogantes dá o que merecem. E nós sabemos que o Senhor aborrece o soberbo, mas dá graça ao humilde. Verso 1. Então, podemos ficar com estas lições. Um coração que não é orgulhoso e está diante de Deus em sinceridade, portanto, não está de forma orgulhosa dizendo que não é orgulhoso. Um coração voltado para o Senhor. Um coração revestido da humildade, da mansidão, da paciência que vem do Senhor. Que não está interessado, não se envolve com coisas grandiosas, não quer se projetar, não quer aparecer. O salmista está em oração diante de Deus, está orando a Deus. E no verso 2 nós lemos: de fato acalmei e tranquilizei a minha alma. Olha, venceu o orgulho. Ele diz: realmente,
Senhor, quando eu olho para mim, eu percebo que eu estou calmo, eu estou tranquilo. Minha alma atingiu este nível de calma, de mansidão, de descanso. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Uma criança recém-amamentada pela mãe é uma criança satisfeita. É uma criança que pode descansar, a fome foi embora. Além do alimento, ainda tem a proteção de sua mãe. E esta criança confia totalmente na sua mãe, depende totalmente de sua mãe. O salmista faz esta comparação. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe, a minha alma é como essa criança. Acalmei e tranquilizei. Está numa posição de descanso, de espera, de satisfação, de rendição, de entrega. Não precisa lutar, não precisa espernear, não precisa chorar. Está satisfeita com o que obteve da mãe, descansa, confia, espera na mãe. É assim que o salmista se sente em relação a Deus, aquele que lhe sustenta, aquele que lhe protege, aquele que lhe alimenta, aquele que lhe dá vitória, inclusive para que ele se sinta assim, tranquilo. E vitória, inclusive, sobre o orgulho, o assunto do primeiro verso, a soberba. Vitória, inclusive, no sentido de ele não ter a necessidade de querer aparecer. Você tem necessidade de querer aparecer? Você tem necessidade de ser elogiado? Você precisa que as pessoas vivam aprovando e confirmando aquilo que você faz. O salmista superou estas expectativas, embora não estejamos dizendo que elogio seja algo ruim. Elogio é inclusive uma demonstração de aprovação, e quando nós o recebemos, nós temos este retorno daquele que nos está elogiando. Mas o elogio, no outro sentido, ele pode também massagear um ego e alimentar o orgulho. E é neste outro sentido que nós estamos falando. Não precisamos disto. Quando nossa esperança, nosso descanso é o Senhor. E nós podemos, em oração, de forma tranquila, colocar isto diante de Deus. Isto é, inclusive, adoração pelo que Deus fez por nós, pelo que Deus fez na nossa vida. Acalmei e tranquilizei. Atitude de espera, de rendição, de entrega e de descanso. É um tal assim de chega de correria. Nossa vida é uma correria. E correria, inclusive, no sentido de muitas vezes não conseguirmos estar diante de Deus no momento de silêncio, de calma, um momento reservado, onde possamos falar com Deus, onde possamos ler a sua palavra, onde possamos meditar nela, onde possamos ter as respostas de Deus na sua palavra quando estudamos a Bíblia. Muita atividade, muita ação, muito corre-corre, nos leva, inclusive, a ter prejuízo nesta área, na área de adoração a Deus,
na área de meditação na sua palavra, na área inclusive de olharmos para dentro de nós e colocarmos diante de Deus aquilo que precisa ser melhorado, inclusive pedir a Ele que nos mostre como precisamos deste tempo. O salmista aqui, ele está no momento onde ele não está preocupado com os afazeres. Ele dedicou um tempo a Deus para inclusive ser abençoado, ser beneficiado enquanto adora o Senhor. Então ele diz, de fato, realmente é verdade, eu acalmei e tranquilizei a minha alma. E alma aqui não tem o sentido de comunhão espiritual ou do nosso espírito, mas tem o sentido aqui do nosso ser como criatura viva, a nossa própria vida em si, vida consciente, pessoal, onde nós pensamos sobre nossas atitudes, sobre o que fazemos ou deixamos de fazer, o nosso dia a dia, nossas emoções. Inclusive, é esse o sentido aqui. Então ele diz, acalmei e tranquilizei o meu ser, o meu modo de vida. Não preciso ficar estressado, não preciso, ou, vamos falar assim, não é que eu não preciso, eu não fico mais estressado, eu não fico mais ansioso, porque eu descanso em Deus, o Deus que me alimenta, o Deus que me satisfaz, o Deus em cujos braços eu descanso. Para nós fazermos esta comparação da criança que acabou de ser amamentada por sua mãe. Os braços da mãe são abrigo, são conforto. É o que são os braços do Senhor para nós. É nele que nós devemos descansar. O salmista, então, ele compara esta criança recém-amamentada, os sentimentos dela, o ser ali, a vida ali da criança, suas emoções, seus sentimentos, sua confiança e dependência de sua mãe. Um bebê satisfeito. É essa comparação que o salmista faz no seu relacionamento com Deus. E ele está diante de Deus expressando isto. E é o que um bebezinho, é o que um pititico falaria e expressaria em palavras e até de forma lógica e raciocínio, se ele tivesse a capacidade de fazer isso. De que forma ele mostra que ele está se sentindo assim? Às vezes sorrindo, mas na maioria das vezes dormindo tranquilo, porque geralmente depois que a criança é amamentada, ela dorme e dorme tranquila. Que salmo interessante para nós no nosso relacionamento com Deus. Como precisamos viver o que este salmista viveu. Como é bom experimentar o que ele experimentou. E aí no verso 3, ele traz essa lição para nós. Ele diz, põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Precisa ser assim o nosso relacionamento com Deus, desde agora e para sempre. Desde este momento e para sempre. Recentemente, talvez em virtude de todos esses momentos que nós temos passado e a nossa rotina mudou, e a rotina de não sei se muitas pessoas, mas pelo menos de alguns, a minha, por exemplo,
Foi uma rotina que trouxe mais atividade, mais trabalho, menos descanso, menos momentos ou menos tempo para ter estes momentos mais assim calmos e tranquilos com Deus. Então, este momento de pandemia, ele está sendo para alguns também ruim nesse sentido. Talvez para outras pessoas elas tenham mais tempo, e eu espero que aqueles que têm mais tempo estejam aproveitando este tempo para desenvolverem este lado de sua comunhão com Deus, estejam aproveitando mais tempo com Deus. E isto é uma realidade. E talvez por causa disso, houve nesse período aí 2 noites em que eu fiquei um longo tempo acordado. Não dormi, olha que eu durmo fácil e a noite inteira. E nesses momentos que eu fiquei acordado, foi o tempo que eu tive para pensar um pouco em como estava a minha vida, pensar um pouco em termos de organizá-la, pensar um pouco nas questões da igreja e orar pelos irmãos, pensar um pouco na minha vida espiritual e orar a Deus também neste sentido. Então foram 2 noites muito interessantes. Foram noites tranquilas, eu fiquei acordado, deitado mesmo, eu fiz isso. E depois destas horas e horas e horas acordado, eu dormi e no outro dia estava descansado. Mas o que eu quero dizer para terminar, para concluir? Temos a necessidade de parar. Eu estava dando uma olhada nesta publicação aqui. Deixa eu ver como fica melhor aqui assim. Ocupado demais para deixar de orar. De Bill Hybels. São estudos sobre oração. E o estudo de número 4, quem me deu isso aqui foi a Beth. O estudo 4 tem como título Sossegando para Orar. Não funciona muito ficar orando em meio à agitação. Jesus manda nós irmos para o nosso quarto, fechar a porta e ali em secreto orar ao nosso Deus. Ora, ele está falando primeiramente ali no sentido de que não precisa todo mundo ficar vendo, presenciando, nem nós mostrarmos que temos comunhão com o nosso Pai. Mas no outro sentido, o que isso significa? Você procura um lugar e um momento para estar a sós com Deus. Então, sossegando para orar é um bom título e é o título dado aqui no estudo 4 do autor dessa revista. E ele aborda este Salmo 131. Ele diz aqui que é difícil, são poucas pessoas que conseguem este momento de sossegar para orar. A maioria está ocupada demais. Se nós quisermos, na nossa vida de comunhão com Deus, ter resultados como o resultado que teve esse salmista, nós precisamos nos aquietar, nós precisamos dar tempo para Deus. Esta lição 4 aqui, ela vai mais nesse
sentido. Ele diz aqui: o ingrediente chave no cristianismo autêntico é o tempo, não o resto do tempo, não o tempo descartável, mas o tempo de qualidade. Ou seja, ele está falando, Deus não quer sobra, irmãos. Se sobrar um tempinho de noite antes de dormir, eu oro. Você vai dormir antes de terminar de orar. Ou de manhã orar bem rapidinho antes de começar suas atividades. Precisamos de tempo de qualidade. Este tempo de qualidade, de repente ele pode até nem ser um tempo muito longo, mas precisa realmente ser de qualidade, onde nós nos aquietemos, onde nós nos acalmemos e de forma tranquila conversemos com o nosso Deus. Fica aqui apenas como observação. E é esse o estudo nosso dessa quinta-feira. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Leiam estes 3 versos mais vezes, mastiguem estas palavras, reservem tempo para pensar em como anda o seu relacionamento com Deus e como anda, se é que anda, se é que acontece este momento em que você está a sós com Ele. Amém? Que Deus a todos abençoe. Queremos agradecer a cada um por estar aqui conosco, especialmente os nossos visitantes. Deus abençoe você. Deus trabalhe na sua vida. Retire todo o orgulho. Te dê aquela mansidão, aquela humildade tão útil, tão necessária a cada um de nós. E que possamos também deixar Deus trabalhar nas nossas vidas nesse sentido, no sentido de darmos a Ele tempo. Vamos nos organizar para estarmos mais com Deus. Seremos muito mais abençoados, alimentados e nossa confiança em Deus será fortalecida. Vamos orar? Obrigado, nosso Deus, por esta lição do Salmo 131. Ajuda-nos, Senhor Deus, a tirar totalmente o orgulho de nossas vidas, a sermos servos fiéis e humildes, e servos, Senhor, que deem tempo a Ti, servos que o adorem e o adorem com qualidade, que nós possamos honrá-lo, glorificá-lo com a nossa vida, com as nossas ações, com as nossas atitudes e também, Senhor Deus, ajuda-nos a nos organizar para que tenhamos um tempo específico, separado para estarmos contigo, como precisamos desse tempo. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Até a próxima quinta-feira, irmãos, se assim Deus nos permitir. Eu leio a Bíblia, a palavra de Deus, o livro incomparável. Eu amo a Bíblia, a palavra de Deus, que livro incomparável. Amém.